Seja muito bem-vindo de volta ao canal. Cara, pega uma pipoca, se ajeita na cadeira e cancela todos os seus compromissos pelos próximos minutos, porque hoje nós vamos se afundar até o pescoço em uma das maiores obras-primas da Disney moderna. Eu estou falando de Enrolados, a animação de 2010 que não só redefiniu a estética do estúdio para a era do CGI, como também entregou uma das narrativas mais divertidas, carismáticas e surpreendentemente profundas de toda a história do cinema infanto-juvenil. Sabe quando você assiste a um filme na infância ou na adolescência, acha legalzinho, e depois assiste adulto e percebe que aquilo é uma genialidade sem tamanho? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Lembro perfeitamente de quando vi esse filme pela primeira vez no cinema, lá em 2010. Eu entrei na sala esperando mais uma história genérica de princesa resgatada da torre e saí de lá completamente estupefato com a física daquele cabelo dourado, com o timing cômico do Flynn Rider e com a vilania passivo-agressiva assustadora da Mamãe Gothel. Hoje nós vamos dissecar absolutamente tudo dessa obra. Vamos falar dos bastidores caóticos, da tecnologia insana criada do zero só para animar o cabelo da Rapunzel, da trilha sonora arrebatadora do mestrão Alan Menken, das escolhas de dublagem que deram o que falar, da bilheteria estrondosa e, claro, da história apaixonante desses personagens que continuam morando de graça na nossa cabeça até hoje. Para entender o impacto de Enrolados, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e voltar para meados dos anos 2000. A Disney estava passando por uma crise existencial gigante. A animação 2D tradicional parecia estar perdendo espaço para o CGI revolucionário da Pixar e da DreamWorks. Filmes clássicos desenhados à mão já não atraíam multidões como na era renascentista dos anos 90, e os primeiros projetos em 3D próprios da Disney, como O Galinho Chicken Little, simplesmente não tinham aquela magia poética que todo mundo associava ao estúdio. Foi aí que Glen Keane, uma das maiores lendas do desenho clássico da Disney, teve a visão ousada de criar uma animação computadorizada que mantivesse a fluidez, o calor e a expressividade artística da pintura tradicional a óleo. Só que essa visão custou muito caro, tanto em tempo quanto em dinheiro. O desenvolvimento do filme levou 6 anos e passou por revisões de roteiro astronômicas, trocas de diretores e mudanças radicais de tom. O projeto originalmente se chamava Rapunzel Unbraided e era para ser uma comédia satírica meio debochada, no estilo de Shrek. Graças aos céus, a equipe percebeu que a essência da história devia focar na jornada emocional de amadurecimento e libertação. Toda essa reestruturação fez o orçamento disparar para inacreditáveis 260 milhões de dólares, tornando Enrolados uma das animações mais caras de toda a história do cinema. Era um risco de vida ou morte para os estúdios Disney. Se esse filme fracassasse, o departamento de animação principal sofreria um baque colossal. E agora, pensa comigo no pesadelo técnico que foi produzir esse filme em 2010. O maior pesadelo da equipe atendia por um nome bem simples: o cabelo da Rapunzel. Estamos falando de 21 metros de cabelo dourado reluzente, composto por mais de 140 mil fios individuais. Na época, nenhum software de animação no planeta Terra tinha capacidade para simular a gravidade, o volume, a luz e o movimento natural de uma cabeleira desse tamanho sem parecer uma massa esquisita de macarrão congelado. A equipe de engenharia de computação da Disney teve que inventar um programa totalmente inédito chamado Dynamic Wires só para gerenciar a física desse cabelo. Eles passaram anos estudando como o cabelo se comporta dentro da água, ao vento, ao ser trançado ou quando é usado como chicote e corda de resgate. Quando você assiste ao filme e vê a Rapunzel jogando aquela cabeleira de um lado para o outro com tanta naturalidade, você está testemunhando um marco da engenharia digital. A história começa com aquela premissa mágica clássica que nos prende logo nos primeiros quadros. A narração já começa fantástica com o próprio Flynn Rider, dizendo que essa é a história de como ele morreu. Que gancho espetacular para começar um filme da Disney! A narrativa nos conta que, anos antes, uma simples gota de sol caiu do céu na terra e fez nascer uma flor dourada mágica.
Essa flor tinha o poder sobrenatural de curar qualquer doença e rejuvenescer quem cantasse para ela. Por séculos, uma mulher idosa e egoísta chamada Mamãe Gothel manteve a existência dessa flor em segredo absoluto, usando sua magia em benefício próprio para se manter jovem e bonita eternamente. Enquanto isso, nas proximidades, prosperava o reino de Corona, governado por um rei e uma rainha amorosos. Quando a rainha grávida fica gravemente doente, os soldados do reino vasculham a região e encontram a flor dourada, preparando um chá medicinal com ela. A rainha se cura e dá à luz uma menininha linda, de cabelos dourados reluzentes, a princesa Rapunzel. Para comemorar o nascimento, os reis soltam uma lanterna flutuante no céu, dando início a uma tradição emocionante. Só que a paz dura pouquíssimo tempo. Gothel invade o palácio à noite para tentar cortar um pedaço do cabelo mágico do bebê, mas descobre que, ao ser cortado, o cabelo perde a magia e fica castanho. Sem pensar duas vezes, a vilã sequestra a bebezinha e a esconde no topo de uma torre isolada e inacessível no meio de uma floresta densa. A forma como o roteiro constrói a dinâmica entre a Rapunzel e a Mamãe Gothel é de uma inteligência psicológica assustadora. Gothel não é a típica vilã da Disney que atira feitiços de fogo ou se transforma em um dragão gigante. A vilania dela é psicológica, manipularia e narcisista. Ela cria a Rapunzel dizendo que é sua mãe e a condiciona a acreditar que o mundo exterior é um lugar cruel, perigoso e povoado por monstros e pessoas gananciosas que só querem roubar seu cabelo. A música, Sua Mãe. Sabe Mais é uma aula magistral de manipulação passivo-agressiva. Ela finge que está protegendo a garota, enquanto mina sistematicamente a autoestima de Rapunzel, fazendo piadas veladas sobre seu peso, sua ingenuidade e sua incapacidade de sobreviver sozinha. É uma abordagem extremamente madura sobre relacionamentos tóxicos e controle parental. Enquanto a Rapunzel cresce isolada na torre, tendo apenas como companheiro o seu camaleãozinho de estimação Pascal, o rei e a rainha jamais perdem a esperança de reencontrar a filha. Todo ano, no dia do aniversário de Rapunzel, o reino inteiro lança milhares de lanternas iluminadas ao céu noturno. Do alto de sua janela, a garota observa aquelas luzes flutuantes brilhando no horizonte e desenvolve um sonho ardente. Descobrir o que são aquelas luzes e ver o espetáculo de perto pelo menos uma vez na vida. Pascal é um show à parte nessa fase. Mesmo sem falar uma única palavra, a expressividade do camaleão entrega momentos de alívio cômico brilhantes e mostra a solidão profunda em que a princesa vive, preenchendo seus dias pintando as paredes, lendo os mesmos livros e fazendo tarefas domésticas repetitivas. É aí que o roteiro dá uma guinada rápida de ritmo e insere o nosso querido Flynn Rider, cujo nome verdadeiro descobrimos mais tarde ser Eugene Fitzherbert. Flynn é a antítese perfeita do príncipe encantado tradicional da Disney. Ele não é um nobre de armadura reluzente, mas sim um ladrão debochado, charmoso, levemente egocêntrico e procurado por todo o reino. Ele invade o Palácio Real com seus parceiros, os irmãos Stabbington, e rouba a preciosa coroa da princesa perdida. Durante a fuga alucinante pelos rochedos e florestas, Flynn passa a perna em seus companheiros para ficar com a coroa sozinho e tenta despistar a guarda real e o incansável cavalo Maximus. Falemos de Maximus, porque esse cavalo merece um capítulo inteiro de aplausos. A decisão dos diretores Byron Howard e Nathan Greno de tratar o Maximus não como um cavalo comum, mas sim como um cão de caça implacável no corpo de um equino de elite da cavalaria, foi uma cartada genial. Ele tem senso de dever, sabe usar uma espada com a boca, faz cara de poucos amigos e desenvolve uma rivalidade cômica imediata com Flynn Rider. As cenas de perseguição entre os dois têm um ritmo de comédia pastelão física digno dos maiores clássicos do cinema mudo de Charlie Chaplin e Buster Keaton, misturando velocidade, acrobacias impossíveis e muita cara de pau. Fugindo de Maximus e dos soldados, Flynn encontra por acaso a torre escondida de Rapunzel e escala as paredes para se esconder lá dentro. Ele acha que encontrou o esconderijo perfeito,
Mas o destino tinha outros planos. Assim que ele entra pela janela, Rapunzel, assustada e agindo por puro instinto de autodefesa, mete uma frigideira pesada de ferro fundido na cabeça dele e o deixa desacreditado no chão. Essa cena da frigideira virou um meme instantâneo e uma das marcas registradas da personagem. É hilário ver uma menina de 18 anos que nunca viu outro ser humano além da mãe nocautear um criminoso procurado usando um utensílio de cozinha como arma de destruição em massa. A interação que se segue quando Flynn acorda amarrado em uma cadeira com 20 metros de cabelo dourado é puro ouro cômico. Rapunzel esconde a coroa roubada e percebe que aquele homem não é o monstro dente de sabre assustador que sua mãe sempre descreveu. Flynn tenta usar seu charme irresistível, fazendo aquele olhar de sedutor barato que ele treinou a vida inteira. Mas Rapunzel é totalmente imune ao seu papo furado. Ela faz uma proposta irrecusável e chantagista. Se ele a levar até o local de onde saem as luzes flutuantes no dia do seu aniversário e a trouxer de volta para a torre em segurança, ela devolve a coroa. Sem nenhuma opção viável e temendo ser pego pelos guardas, Flynn aceita o acordo. A descida de Rapunzel da torre é um dos momentos mais humanos, engraçados e realistas de todo o filme. A oscilação emocional dela, nos primeiros 5 minutos de liberdade, reflete com perfeição o conflito interno de quem está quebrando uma regra rígida pela primeira vez na vida. Em 1 segundo, ela está radiante, pisando na grama fresca, sentindo a água do riacho, gritando de alegria e dizendo que é a melhor sensação do mundo. No segundo seguinte, ela desaba em lágrimas, encolhida no canto de uma árvore, se sentindo a pior filha do universo por ter desobedecido à mãe. Flynn assiste a toda essa montanha-russa de sentimentos sem entender nada, tentando usar a culpa dela para convencê-la a desistir do passeio e voltar para casa. Determinada a continuar, Rapunzel ignora as provocações e segue em frente com Flynn. Só que a mamãe Gothel descobre a fuga. Ao retornar à torre e notar a ausência da garota e a presença do cartaz de procurado de Flynn Rider escondido com a coroa, a vilã entra em desespero e parte em uma caçada implacável na floresta. No caminho, ela cruza com os irmãos Stabbington, que foram traídos por Flynn, e propõe uma aliança sombria. Ela os ajudará a se vingarem do ladrão e ficarem com a coroa, desde que a ajudem a capturar Rapunzel. A partir desse ponto, o ritmo do filme acelera dramaticamente, entrelaçando ameaças de todos os lados. Para tentar assustar Rapunzel e fazer com que ela desista da viagem, Flynn a leva para almoçar em uma taverna caindo aos pedaços no meio do mato, chamada O Patinho Modesto. O lugar é frequentado pela pior escória da região: mercenários, bandidos, assassinos e brutamontes assustadores. Flynn acha que a garota vai entrar em pânico e pedir para voltar para a torre, mas o tiro sai pela culatra de forma espetacular. Quando os bandidos reconhecem Flynn e tentam capturá-lo para pegar a recompensa, Rapunzel intervém com firmeza e pergunta se nenhum deles nunca teve um sonho na vida. Esse questionamento dá início a uma das sequências musicais mais divertidas e contagiantes de todo o catálogo Disney. A canção Eu Tenho um Sonho. Em questão de segundos, aqueles brutamontes assustadores revelam suas verdadeiras paixões secretas. Um homenzarrão musculoso sonha em ser um pianista de concerto, outro adora fazer mímica, outro faz crochê e outro gosta de colecionar pequenos unicórninhos de cerâmica. A mensagem por trás da cena é belíssima e quebranta preconceitos de forma leve. Todo mundo, por mais durão ou assustador que pareça por fora, carrega dentro do peito um desejo de sensibilidade e realização pessoal. A festa na taverna é interrompida pela chegada abrupta dos soldados do rei, acompanhados de Maximus, além dos irmãos Stabbington. Com a ajuda dos novos amigos mercenários, que criam uma passagem secreta e enfrentam os guardas, Rapunzel e Flynn conseguem escapar. Segue-se uma sequência de ação de tirar o fôlego dentro de uma mina e sobre uma represa de madeira. O ritmo dessa cena é absurdo. Temos lutas de espada, perseguições em alta velocidade, desmoronamentos e o rompimento inevitável da represa, inundando todo o local e encurralando os dois protagonistas dentro de uma caverna escura, que começa a se encher rapidamente de água.
Presos no escuro total, sem enxergar nenhuma saída, e com o nível da água subindo até o teto, Flynn e Rapunzel enfrentam a iminência da morte por afogamento. É nesse momento de extrema vulnerabilidade que as máscaras caem. Flynn corta a mão em uma pedra e, achando que é seu fim, confessa seu verdadeiro nome para Rapunzel, Eugene Fitzherbert. Ele revela que adotou o pseudônimo Flynn Rider em homenagem a um personagem de livros de aventura que ele lia no orfanato onde cresceu, tentando ser alguém corajoso e rico para esconder sua origem humilde e solitária. Rapunzel, por sua vez, revela que seu cabelo brilha quando ela canta. Ao cantar o encantamento temporal, o cabelo dourado de Rapunzel se ilumina como uma lâmpada fluorescente sob a água escura, revelando uma abertura na rocha por onde eles conseguem cavar e escapar no último segundo. Essa cena é crucial para o desenvolvimento do romance. Ali, eles deixam de ser apenas um ladrão e uma garota ingênua, fazendo um negócio comercial para se tornarem dois jovens vulneráveis que se viram por inteiro sem os disfarces sociais que usavam para se proteger do mundo. Após a fuga dramática da caverna, a dupla acampa na floresta para descansar. Enquanto cuida da mão cortada de Eugene, Rapunzel enrola seu cabelo mágico no ferimento dele e canta a música do encantamento. Em questão de segundos, a ferida desaparece completamente, deixando Eugene em estado de choque absoluto. A reação dele é maravilhosa, misturando pavor, fascínio e incompreensão total. Rapunzel então explica a verdade sobre sua vida e como a mãe sempre a proibiu de sair por causa da ganância das pessoas por seu cabelo mágico. Eugene escuta com uma empatia genuína e começa a enxergar Rapunzel com outros olhos, percebendo a doçura e a força extraordinária que ela carrega. É nessa mesma noite que a mamãe Gothel aparece nas sombras quando Eugene se afasta para pegar mais lenha para a fogueira. Ela tenta convencer Rapunzel a voltar, afirmando que Eugene não se importa com ela e que só está acompanhando a viagem por causa da coroa roubada. Gothel entrega a coroa para Rapunzel e diz desafiadora: "Dê a coroa a ele e veja o quão rápido ele te abandona." É um teste psicológico cruel. Rapunzel fica abalada com as palavras da mulher que considerava sua mãe, mas decide guardar a coroa na bolsa sem contar a Eugene de imediato, preferindo dar um voto de confiança ao rapaz que conquistou seu coração. No dia seguinte, Maximus reaparece para capturar Eugene. Mas Rapunzel intervém com doçura e consegue selar uma trégua temporária entre o cavalo e o ladrão em homenagem ao seu aniversário. Eles finalmente chegam à capital do reino de Corona, e a ambientação dessa cidade é simplesmente deslumbrante. A arquitetura, inspirada em vilas dinamarquesas e no estilo rococó francês, misturada com as cores vibrantes dos desenhos de rua, cria uma atmosfera festiva e acolhedora. Rapunzel se mistura com o povo local, dança descalça na praça com as crianças, ganha tranças no cabelo enfeitadas com flores coloridas e se encanta com uma pintura enorme na parede que retrata os reis e o bebê real perdido, com seus marcantes olhos verdes. E então, chegamos ao ápice emocional e visual do filme. A cena das luzes flutuantes no lago ao anoitecer. Se existe uma sequência em toda a história da animação que beira a perfeição artística, é essa. Eugene aluga um barco e leva Rapunzel para o meio do lago calmo, bem em frente ao Palácio Real. À medida que a noite cai, o rei e a rainha, em uma cena silenciosa de dor e esperança de cortar o coração, acendem a primeira lanterna. Em seguida, milhares de lanternas douradas sobem ao céu noturno simultaneamente, refletindo nas águas escuras do lago. A música Vejo Enfim a Luz Brilhar, composta por Alan Menken, com letras de Glenn Slater, entra com uma delicadeza arrebatadora. A canção traduz perfeitamente o momento em que ambos os personagens percebem que o verdadeiro sonho deles não era apenas ver as lanternas ou encontrar um tesouro, mas sim estarem juntos. A iluminação computadorizada nessa cena é um milagre técnico. O brilho suave de cada lanterna individual, criando uma névoa dourada no ar, transforma o ambiente em um poema visual. Nesse momento, Rapunzel entrega a coroa a Eugene, e ele percebe que o objeto de valor que ele tanto buscou a vida inteira não vale absolutamente nada em comparação com o amor que ele sente por ela. Eugene afasta a coroa e foca toda a sua atenção em Rapunzel, prestes a beijá-la. Porém,
como em toda grande tragédia, o perigo espreita nas sombras. Ao avistar seus antigos parceiros, os irmãos Steventon, na margem do lago, Eugene decide ancorar o barco brevemente para entregar a coroa a eles de uma vez por todas e encerrar suas dívidas do passado. Só que tudo não passa de uma armadilha orquestrada pela mamãe Gothel. Os irmãos amarram Eugene, desacordado, em um barco de madeira com a coroa na mão e o mandam em direção ao Palácio Real, fazendo parecer para Rapunzel que ele pegou a joia e a abandonou no meio da noite, sem olhar para trás. Desesperada e de coração partido na praia escura, Rapunzel é abordada pelos dois brutamontes que ameaçam capturá-la. É nesse instante exato que a mamãe Gothel surge como a salvadora, nocauteando um dos irmãos e acolhendo a garota chorando em seus braços. Gothel usa a dor emocional da jovem para reafirmar seu controle, dizendo frases destrutivas como "Eu não avisei", "Ele nunca se importou com você" e "Sua mãe sabe mais". Devastada pela suposta traição do homem que amava, uma Rapunzel sem forças aceita retornar para a torre com Gothel, acreditando que o mundo exterior é realmente cruel e mentiroso. Enquanto isso, Eugene acorda amarrado no barco ao chegar nas docas do palácio e é imediatamente preso pelos guardas reais, sendo condenado à morte por enforcamento na manhã seguinte por seus crimes passados. Preso na cela fria do castelo, sem ter como explicar a verdade ou salvar Rapunzel, Eugene parece condenado a um fim trágico. Mas a lealdade que ele conquistou ao longo de sua jornada fala mais alto. Maximus corre até a taverna e convoca os mercenários do Patinho Modesto para uma missão de resgate espetacular e caótica. A cena do resgate de Eugene da prisão é pura adrenalina e comédia de ação. Com a ajuda do pianista, do mímico e dos outros brutamontes usando catapultas improvisadas e machados, eles invadem o presídio, nocauteiam os guardas e libertam Eugene a poucos segundos da execução. Montado em Maximus, Eugene corre desesperadamente pela floresta em direção à torre para salvar a mulher que mudou sua vida, consciente do perigo mortal que ela corre nas mãos de Gothel. Na torre, Rapunzel está deitada em sua cama, em um estado de torpor emocional. Só que, ao observar os padrões de pintura no teto do seu quarto e a bandeira com o símbolo do sol que ela trouxe do reino, a mente da jovem começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela se lembra dos rostos dos reis na pintura da cidade, dos seus próprios olhos verdes e do símbolo do sol que ela inconscientemente pintava em todas as suas telas desde garotinha. A verdade se revela como uma descarga elétrica. Ela não é uma garota comum, isolada por proteção. Ela é a princesa perdida de Corona. Confrontando Gothel com uma coragem que ela nunca soube que possuía, Rapunzel declara que nunca mais deixará a vilã usar seu cabelo mágico e que lutará com todas as suas forças para ser livre. Irada por ter seu segredo revelado e seu controle destruído, a verdadeira face sombria de Gothel se revela. Ela se recusa a perder sua fonte de juventude eterna e amarra Rapunzel com correntes pesadas, amordaçando a garota no chão da torre. Quando Eugene finalmente chega à base da torre e chama por Rapunzel, Gothel solta o cabelo trançado pela janela para atraí-lo. O rapaz escala ansioso e, ao entrar pela janela do quarto, é pego de surpresa por Gothel, que o esfaqueia brutalmente pelas costas com uma adaga. Eugene cai no chão sangrando gravemente, mortalmente ferido. Rapunzel se debate em pânico ao ver o homem que ama morrendo diante de seus olhos. Mesmo acorrentada e vendo Eugene à beira da morte, Rapunzel faz um último sacrifício heróico. Ela promete a Gothel que, se a vilã a deixar curar Eugene com o cabelo mágico, ela se entregará voluntariamente, nunca mais tentará fugir, nunca mais lutará contra ela e fará tudo o que a mulher mandar pelo resto da vida. Sabendo que a palavra de Rapunzel é sagrada e irrompível, Gothel aceita o acordo e permite que ela se aproxime do rapaz ferido. Rapunzel se ajoelha ao lado de Eugene, chorando, e se prepara para cantar o encantamento mágico. Só que Eugene, mesmo fraco, quase sem respirar e sabendo exatamente o destino terrível de escravidão que aguarda a garota se ela salvar sua vida, toma uma decisão de amor puro e altruísta. Ele segura um caco de espelho quebrado do chão e, antes que Rapunzel possa reagir, corta todo o cabelo dourado dela bem rente à cabeça.
No momento em que a tesoura improvisada corta as mechas, o longo cabelo de 21 metros perde instantaneamente sua cor dourada reluzente e se torna castanho escuro, perdendo toda e qualquer propriedade mágica de cura. Gothel entra em um pânico histérico e pavoroso ao ver o cabelo mudar de cor. Sem a magia para sustentar sua falsa juventude, séculos de envelhecimento acumulado caem sobre seu corpo em questão de segundos. Desesperada, cobrindo o rosto enrugado e cambaleando para trás no escuro, ela tropeça no cabelo cortado espalhado pelo chão e despenca da janela da torre alta. Enquanto cai em direção ao solo, o corpo de Gothel se transforma em poeira e cinzas antes mesmo de atingir o chão, marcando o fim definitivo da vilã. No alto da torre, o clima é de partir o coração. Eugene está morrendo nos braços de Rapunzel. Com suas últimas forças, ele toca suavemente o rosto de cabelos curtos e castanhos da garota e murmura com um sorriso fraco: "Você era o meu novo sonho." Rapunzel responde banhada em lágrimas: "E você era o meu." Eugene fecha os olhos e dá o seu último suspiro, deixando Rapunzel completamente desolada. Desesperada, Rapunzel tenta cantar o encantamento de cura mais uma vez, mas o cabelo castanho não brilha mais. Em prantos, com o coração partido, uma única lágrima da princesa cai sobre a bochecha de Eugene. Essa lágrima carrega a última gota de magia pura do sol que residia dentro do ser de Rapunzel. A gota brilha com um calor dourado intenso sobre a pele de Eugene, curando a ferida mortal em seu peito e trazendo-o de volta à vida. O reencontro do casal com um beijo apaixonado é uma das resoluções mais gratificantes e emocionantes de toda a era moderna da animação. A sequência final do filme fecha a narrativa de forma majestosa. Eugene e Rapunzel retornam ao castelo do Reino de Corona. A cena em que o rei e a rainha veem a filha perdida caminhando em sua direção, depois de 18 longos anos de dor, é pura emoção contida. Não há necessidade de diálogos longos. Os abraços marejados de lágrimas e o silêncio respeitoso entre a família real dizem tudo o que o espectador precisa sentir. O reino inteiro celebra o retorno da princesa com uma festa que dura dias. Eugene revela na narração final que foi perdoado por todos os seus crimes passados, foi acolhido pela família real e acabou se casando com Rapunzel anos mais tarde, vivendo felizes para sempre. E Maximus, o cavalo foi promovido a chefe da guarda real, mantendo a ordem no reino com sua rigidez cômica de sempre. Analisando a recepção crítica e o desempenho comercial, Enrolados foi um triunfo estrondoso absoluto. O filme arrecadou mais de 591 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, provando categoricamente que a Disney era capaz de produzir clássicos computadorizados em 3D que rivalizavam em qualidade e apelo emocional com os melhores trabalhos da Pixar. Críticos do mundo inteiro elogiaram a atuação vocal impecável do elenco original, composto por Mandy Moore como Rapunzel, Zachary Levi como Flynn Rider e Donna Murphy entregando uma performance assustadoramente teatral como Mamãe Gothel. Aqui no Brasil, a dublagem também fez história. A atriz Silvia Sallusti deu um espetáculo na voz falada da Rapunzel, enquanto a cantora Gabriela Porto arrasou nas canções emocionais. A escolha do apresentador Luciano Huck para dublar Flynn Rider gerou muitas discussões e controvérsias na época por se tratar de um trabalho de voz não profissional em comparação com dubladores de carreira, mas o filme conquistou um lugar cativo no coração do público brasileiro, marcando época nas tardes de cinema e na televisão aberta. O impacto cultural de Enrolados abriu caminho direto para o fenômeno Frozen em 2013, e estabeleceu a linguagem estética e narrativa de todas as animações da Disney que vieram na década seguinte, como Moana e Encanto. A mistura perfeita de humor inteligente, técnica revolucionária, desenvolvimento profundo de personagens e músicas inesquecíveis transformou o filme em um clássico instantâneo que não envelheceu nem um único segundo desde a sua estreia em 2010. E você? Qual é a sua cena favorita de Enrolados? A sequência emocionante das lanternas, a luta hilária com a frigideira ou a revelação chocante do segredo no final?
Se na primeira etapa a gente deu aquela geral no impacto do filme e em como a magia começou, agora a gente precisa mergulhar fundo na estrutura psicológica, nos detalhes de produção e nas curiosidades insanas que fazem desse longa-metragem uma das produções mais fascinantes da história da animação digital. Se você parar para pensar na época em que esse filme foi lançado, em 2010, a Disney estava pisando em ovos. Havia uma pressão colossal nos ombros dos diretores Byron Howard e Nathan Greno. O estúdio vinha de um período em que filmes como A Princesa e O Sapo trouxeram de volta a animação tradicional em 2D, mas comercialmente a indústria já estava exigindo uma transição definitiva para o CGI. Só que ninguém na equipe queria que o 3D parecesse frio ou mecânico. Eles queriam que cada quadro parecesse uma pintura a óleo do século XIX vinda à vida. E é aí que entra o gênio Glen Keane. Para quem não sabe, Glen Keane é simplesmente o animador lendário responsável por dar vida a personagens ícones como o Fera Diabela e a Fera, o Tarzan e o Aladdin. Quando a Disney decidiu que Enrolados seria feito em computação gráfica, Keane assumiu o papel de diretor de animação e fez algo inacreditável. Ele pegou os monitores dos animadores digitais e começou a desenhar por cima dos quadros em 3D usando uma caneta digital, corrigindo a anatomia, a expressão facial e a postura dos personagens para garantir que eles tivessem aquela fluidez clássica do desenho feito à mão. Essa fusão entre a sensibilidade da arte clássica e a tecnologia de ponta é o que dá a Enrolados um charme único que não envelhece. Você pode assistir ao filme hoje, mais de uma década depois do lançamento, e a iluminação da pele dos personagens, o caimento dos tecidos das roupas e a riqueza dos cenários continuam parecendo impecáveis. Não há aquele aspecto datado de computador antigo que a gente nota em tantas outras animações em 3D do começo dos anos 2000. Agora, vamos falar sobre a construção da nossa protagonista, a Rapunzel. O grande trunfo do roteiro foi transformar uma personagem que na fábula original dos irmãos Grimm era completamente passiva e indefesa em uma jovem extremamente vibrante, talentosa e cheia de recursos. A Rapunzel de Enrolados não fica sentada na janela da torre suspirando e esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela passa os 18 anos de confinamento desenvolvendo uma quantidade absurda de habilidades para não enlouquecer. Se você prestar atenção na sequência musical de abertura, Quando a Minha Vida Vai Começar, você percebe que a menina é uma verdadeira força da natureza. Ela pinta afrescos gigantescos nas paredes, cozinha, lê livros, joga xadrez, faz velas, faz tricô, toca violão, faz cerâmica e treina ginástica olímpica, usando o próprio cabelo como corda de acrobacia. Essa hiperatividade constante reflete a mente de alguém que tem uma sede insaciável de conhecer o mundo, mas está limitada por 4 paredes de pedra. E é fascinante como o filme retrata o ecossistema interno daquela torre. A torre não é mostrada como uma prisão sombria e mofada, mas sim como um ambiente colorido, aconchegante e repleto de arte. Isso é uma jogada psicológica mestre da vilã Mamãe Gothel. Ao transformar a prisão em um lar confortável e bonito, Gothel faz com que Rapunzel não perceba que está sendo mantida em cativeiro. A gaiola é de ouro, repleta de tintas e livros, o que torna a manipulação ainda mais profunda e difícil de ser quebrada. E falando no Pascal, o camaleãozinho mais carismático do cinema, você sabia que ele quase não foi um camaleão? Durante as primeiras fases de desenvolvimento do roteiro, a equipe testou vários animais de estimação para acompanhar a Rapunzel na torre. Eles pensaram em um esquilo, em um pássaro e até em um gato. Mas a escolha do camaleão foi perfeita por 2 motivos muito claros. Primeiro, porque o hábito do camaleão de mudar de cor refletia o estado emocional da Rapunzel em cada cena. Segundo, porque a ausência de voz do personagem forçou os animadores a criarem uma comédia física baseada puramente nos olhos e nas microexpressões do bichinho. A dinâmica entre Rapunzel e Pascal funciona como um espelho da consciência da personagem. Enquanto Rapunzel tenta ser otimista e relevadora em relação às atitudes da Mamãe Gothel, Pascal é o elemento desconfiado e protetor que percebe que há algo de muito errado naquela situação.
Ele é quem dá o empurrãozinho silencioso para que ela tome coragem e enfrente seus medos de sair da torre. A criação do Flynn Rider foi um capítulo à parte nos estúdios da Disney. A equipe de produção sabia que, para a dinâmica do filme funcionar perfeitamente, eles precisavam de um protagonista masculino que não fosse o clássico príncipe perfeito e engomadinho dos contos de fadas tradicionais. Eles queriam um cara com camadas, um anti-herói charmoso, meio trapaceiro, mas com um coração gigante escondido sob uma armadura de sarcasmo. Para alcançar o design perfeito do personagem, os diretores realizaram nos estúdios uma reunião lendária, chamada de Reunião do Homem Gostoso. Isso não é piada. Eles juntaram dezenas de mulheres da equipe de produção, animadoras, roteiristas, designers, em uma sala repleta de fotos de atores, modelos e celebridades de Hollywood do momento. Elas passaram horas analisando o que tornava cada um daqueles homens atraente. O formato do queixo, o sorriso meio de lado, o olhar, o cabelo despenteado e até o estilo da barba. Foi desse brainstorm coletivo e extremamente detalhado que nasceu o visual inconfundível do Flynn Rider. Mas o charme do Flynn não é só estético, é puramente comportamental. Quando o conhecemos no início do filme, ele é um sujeito completamente egocêntrico, obcecado por dinheiro e status. Ele criou a persona do Flynn Rider como um mecanismo de defesa contra o mundo. Como um órfão que cresceu sem nada e sem ninguém em quem confiar, ele aprendeu que para sobreviver era preciso ser o cara mais esperto da sala, aquele que nunca se deixa vulnerável e que trata a vida como um grande jogo de trapaças. A célebre cena do olhar sedutor que ele tenta usar contra a Rapunzel na torre é a perfeita demonstração dessa fachada. Flynn está tão acostumado a usar seu charme superficial para manipular as pessoas que, quando se depara com uma garota que o acerta com uma frigideira e exige um acordo honesto sem cair no seu papo furado, o mundo dele vira de cabeça para baixo. A imunidade de Rapunzel, ao charme barato dele, é o primeiro golpe no ego inflado de Flynn Rider. Conforme a jornada avança, o roteiro faz um trabalho brilhante em ir descascando essa armadura aos poucos. A transição de Flynn Rider para Eugene Fitzherbert é dolorosa e linda. Quando ele finalmente revela seu nome verdadeiro na caverna, sob a ameaça iminente da morte por afogamento, ele não está apenas compartilhando um segredo bobo de infância. Ele está entregando sua verdadeira identidade. Ele está dizendo para Rapunzel: eu não sou esse ladrão destemido e perfeito que finjo ser. Eu sou apenas um garoto órfão, solitário e inseguro chamado Eugene. Essa vulnerabilidade compartilhada cria uma ponte inquebrável de confiança entre os dois. Rapunzel, que passou a vida inteira ouvindo da mamãe Gothel que ela era ingênua e que ninguém no mundo exterior a amaria de verdade, encontra em Eugene alguém que a enxerga de verdade. E Eugene, que passou a vida fugindo e roubando para tentar ser alguém importante, encontra em Rapunzel a única pessoa que o aceita exatamente pelo que ele é, sem precisar de disfarces ou nomes falsos. Outro ponto altíssimo dessa fase do filme é a evolução do relacionamento entre Eugene e o cavalo Maximus. O contraste entre o ladrão malandro e o cavalo hiperdedicado da cavalaria real gera alguns dos melhores momentos de comédia física do cinema recente. Maximus não é um animal passivo, ele tem personalidade de sobrou, uma determinação de ferro e um senso de dever moral inabalável. A cena em que Rapunzel negocia uma trégua entre Eugene e Maximus para o dia do seu aniversário é genial, porque mostra a habilidade única da princesa de mediar conflitos através da empatia. Ela trata o cavalo como um ser racional, respeitando seu trabalho, mas pedindo um ato de compaixão em nome do seu sonho. A partir dali, a rivalidade de Eugene e Maximus se transforma em uma parceria velada, baseada no respeito mútuo e no amor protetor que ambos passam a nutrir por Rapunzel. Se a gente olhar para a animação como um todo, essa caminhada até a capital do reino é fundamental para ajustar o ritmo da história. O filme consegue alternar com maestria entre momentos de pura comédia escrachada, como o número musical dos mercenários no patinho modesto, e momentos de tensão constante, com a ameaça dos irmãos Stabbington e o rastreamento silencioso e assustador da mamãe Gothel nas sombras. A vilania de Gothel, nessa etapa, se torna ainda mais maquiavélica.
Ela não tenta resgatar Rapunzel à força imediatamente. Ela prefere plantar a semente da dúvida e da desconfiança no coração da jovem. Quando ela entrega a coroa a Rapunzel na floresta, ela está jogando com a maior ferida emocional de quem sofreu manipulação, a ansiedade de ser abandonada e enganada. Gothel sabe que, se conseguir fazer Rapunzel acreditar que Eugene só se importa com o tesouro, a garota voltará para a torre por conta própria, destruída por dentro, e pronta para ser controlada para sempre. Essa camada de tensão psicológica eleva Enrolados a um patamar que vai muito além de um simples filme infantil. É um estudo de personagens incrivelmente maduro sobre confiança, medo da rejeição e a coragem necessária para se abrir para o amor e para a liberdade. Se você achava que até aqui o filme já tinha entregado tudo em termos de emoção, narrativa e tecnologia, se ajeita na cadeira porque agora a gente entra no verdadeiro coração da obra. Vamos falar do clímax visual, da obra-prima musical de Alan Menken e de como a cena mais bonita da história da Disney moderna foi construída do zero. A chegada de Rapunzel e Eugene à capital do reino de Corona é um momento de pura poesia em movimento. Pensa só na cabeça de uma garota de 18 anos que passou a vida inteira trancada em uma sala circular de pedra, vendo o mundo apenas através de uma janela. De repente, ela está no meio de uma praça lotada de gente, cores, aromas, música e vida. O trabalho de direção de arte aqui é simplesmente deslumbrante. Os animadores desenharam a cidade de Corona baseando-se em vilas medievais europeias e no estilo rococó francês, criando um ambiente quente, acolhedor e vivo. E a sequência em que a Rapunzel ganha aquela trança gigantesca enfeitada de flores coloridas pelas garotinhas da cidade não é só para deixar o visual dela bonitinho. Tecnicamente, era uma necessidade da produção para que ela pudesse andar e dançar sem tropeçar nos 21 metros de cabelo. Mas, narrativamente, é o momento em que a Rapunzel se conecta pela primeira vez com o seu próprio povo, mesmo sem saber que é a princesa perdida daquele lugar. A dança na praça, onde ela puxa o Eugene, o Maximus e até os guardas do reino, transborda uma alegria genuína e contagiante. É a celebração do direito de existirem juntos no mundo exterior. E é impossível falar dessa sequência sem destacar o trabalho magistral do lendário compositor Alan Menken. Menken é simplesmente o gênio responsável pelas trilhas sonoras inesquecíveis da era renascentista da Disney, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin. Para Enrolados, ele decidiu misturar o estilo clássico das canções da Disney com influências de folk rock dos anos 60, inspirando-se em nomes como Joni Mitchell. O resultado é uma trilha orgânica, acústica e profundamente emocional que traduz em notas musicais os anseios e os medos dos personagens. Isso nos leva, sem escalas, para a cena mais icônica do filme, o espetáculo das lanternas flutuantes no lago ao anoitecer. Cara, para e pensa na escala técnica dessa cena para o ano de 2010. A equipe de efeitos visuais precisou renderizar mais de 40 mil lanternas flutuantes individuais no céu, cada uma contendo sua própria fonte de luz digital simulada que emitia um brilho quente sobre as águas escuras e sobre os rostos dos dois protagonistas no barco. O nível de detalhe e a atmosfera criada ali chegam a arrepiar. E a música, Vejo Enfim a Luz Brilhar, I See the Light, é o ápice poético de toda a narrativa. A letra é de uma delicadeza profunda, porque aborda uma mudança de perspectiva de vida para ambos os personagens. Para Rapunzel, a névoa do isolamento se dissipou e o mundo não é mais o lugar assustador que a mamãe Gothel pintava. Para Eugene, a busca por riquezas e a necessidade de usar uma máscara de arrogância caíram por terra. Ambos percebem que o verdadeiro sonho que procuravam o tempo todo não era um evento ou um objeto, mas sim a presença e o amor um do outro. O olhar que o Eugene lança para a Rapunzel enquanto ela segura a pequena lanterna no barco é o momento exato em que o ladrão Flynn Rider morre de vez e dá lugar por completo ao Eugene Fitzherbert. Ele não quer mais saber da coroa, não quer mais saber de dinheiro, não quer mais saber de fugir.
Quando a Rapunzel entrega a coroa roubada para ele, no momento de maior confiança da vida dela, Eugene simplesmente afasta a bolsa de lado, sem nem olhar para a joia. Ele finalmente entendeu o valor incalculável daquilo que tem diante dos olhos. Mas, como a narrativa de um bom filme sabe dosar o encanto com a urgência, o conto de fadas é interrompido da forma mais cruel e sombria possível. A ganância dos irmãos Stabbington e a manipulação fria e calculista da mamãe Gothel entram em ação no exato instante em que o casal encosta o barco na praia. A armadilha orquestrada por Gothel é uma verdadeira mestre em abuso psicológico. Ela faz com que pareça para a Rapunzel que o Eugene pegou a coroa e fugiu no barco sem olhar para trás, abandonando-a no meio da noite escura. A dor de Rapunzel nessa cena é palpável. O chão da garota desaba por completo. A profecia sombria que a mamãe Gothel vinha martelando na cabeça dela por 18 anos, a de que as pessoas do mundo exterior só queriam usá-la e tirá-la algo, parece se confirmar da pior maneira possível. Desolada, sem forças para lutar e com o coração em pedaços, a princesa aceita o abraço protetor da vilã e permite ser levada de volta para a torre, acreditando que aquele lugar escuro é o único refúgio seguro para ela. E é aqui que o filme prepara o terreno para um dos clímax mais intensos, trágicos e emocionantes de toda a história da animação da Disney, onde o verdadeiro amor será testado até as últimas consequências. Chegamos agora naquele momento decisivo da história em que a tensão vai ao limite máximo, o nó na garganta se aperta e a emoção simplesmente transborda na tela. Se nas etapas anteriores a gente acompanhou a magia da descoberta e a beleza daquela cena inesquecível das lanternas no lago, agora a conta chegou e a verdade se revela da forma mais impactante possível. Depois de ser cruelmente enganada na praia e acreditar que o Eugene a abandonou em troca da coroa roubada, a Rapunzel retorna para a torre ao lado da mamãe Gothel. Mas preste muita atenção na linguagem corporal da princesa nessa volta. Ela não é mais aquela garotinha ingênua e assustada do começo do filme. O olhar dela está distante, carregado de uma tristeza profunda, mas também de uma desconfiança silenciosa que começa a germinar no fundo da sua mente. Ela experimentou o mundo exterior, sentiu a relva nos pés, dançou com pessoas reais e conheceu o amor verdadeiro. É impossível tentar trancar de volta na gaiola uma alma que já descobriu a liberdade. Deitada em sua cama no topo da torre, encarando o teto e as paredes cobertas pelas pinturas que fez ao longo da vida, a mente da Rapunzel começa a fazer conexões em uma velocidade impressionante. Ela observa os padrões visuais dos quadros, as curvas das flores pintadas, e de repente o símbolo do sol que estampa a bandeira do Reino de Corona surge em cada detalhe de sua arte. Todos aqueles anos em que ela pintava aquele símbolo sem entender o motivo não eram um mero acaso, eram memórias reprimidas do seu nascimento, a lembrança de sua verdadeira identidade tentando emergir do subconsciente. Em um daqueles momentos de virada narrativa brilhantes, a ficha cai por inteiro. A imagem do casal real com o bebê de olhos verdes que ela viu no mural da praça da cidade se conecta com o seu próprio rosto no espelho, por mais de 140 mil fios individuais. Na época, nenhum software de animação no planeta Terra tinha capacidade para simular a gravidade, o volume, a luz e o movimento natural de uma cabeleira desse tamanho sem parecer uma massa esquisita de macarrão congelado. A equipe de engenharia de computação da Disney teve que inventar um programa totalmente inédito chamado Dynamic Wires, só para gerenciar a física desse cabelo. Eles passaram anos estudando como o cabelo se comporta dentro da água, ao vento, ao ser trançado ou quando é usado como chicote e corda de resgate. Quando você assiste ao filme e vê a Rapunzel jogando aquela cabeleira de um lado para o outro com tanta naturalidade, você está testemunhando um marco da engenharia digital. A história começa com aquela premissa mágica clássica que nos prende logo nos primeiros quadros. A narração já começa fantástica com o próprio Flynn Rider, dizendo que essa é a história de como ele morreu. Que gancho espetacular para começar um filme da Disney! A narrativa nos conta que, anos antes,
uma simples gota de sol caiu do céu na terra e fez nascer uma flor dourada mágica. Essa flor tinha o poder sobrenatural de curar qualquer doença e rejuvenescer quem cantasse para ela. Por séculos, uma mulher idosa e egoísta chamada Mamãe Gothel manteve a existência dessa flor em segredo absoluto, usando sua magia em benefício próprio para se manter jovem e bonita eternamente. Enquanto isso, nas proximidades, prosperava o reino de Corona, governado por um rei e uma rainha amorosos. Quando a rainha grávida fica gravemente doente, os soldados do reino vasculham a região e encontram a flor dourada, preparando um chá medicinal com ela. A rainha se cura e dá à luz uma menininha linda, de cabelos dourados reluzentes, a princesa Rapunzel. Para comemorar o nascimento, os reis soltam uma lanterna flutuante no céu, dando início a uma tradição emocionante. Só que a paz dura pouquíssimo tempo. Gothel invade o palácio à noite para tentar cortar um pedaço do cabelo mágico do bebê, mas descobre que, ao ser cortado, o cabelo perde a magia e fica castanho. Sem pensar duas vezes, a vilã sequestra a bebezinha e a esconde no topo de uma torre isolada e inacessível no meio de uma floresta densa. A forma como o roteiro constrói a dinâmica entre a Rapunzel e a Mamãe Gothel é de uma inteligência psicológica assustadora. Gothel não é a típica vilã da Disney que atira feitiços de fogo ou se transforma em um dragão gigante. A vilania dela é psicológica, manipularia e narcisista. Ela cria a Rapunzel dizendo que é sua mãe e a condiciona a acreditar que o mundo exterior é um lugar cruel, perigoso e povoado por monstros e pessoas gananciosas que só querem roubar seu cabelo. A música, Sua Mãe. Sabe Mais é uma aula magistral de manipulação passivo-agressiva. Ela finge que está protegendo a garota, enquanto mina sistematicamente a autoestima de Rapunzel, fazendo piadas veladas sobre seu peso, sua ingenuidade e sua incapacidade de sobreviver sozinha. É uma abordagem extremamente madura sobre relacionamentos tóxicos e controle parental. Enquanto a Rapunzel cresce isolada na torre, tendo apenas como companheiro o seu camaleãozinho de estimação Pascal, o rei e a rainha jamais perdem a esperança de reencontrar a filha. Todo ano, no dia do aniversário de Rapunzel, o reino inteiro lança milhares de lanternas iluminadas ao céu noturno. Do alto de sua janela, a garota observa aquelas luzes flutuantes brilhando no horizonte e desenvolve um sonho ardente. Descobrir o que são aquelas luzes e ver o espetáculo de perto pelo menos uma vez na vida. Pascal é um show à parte nessa fase. Mesmo sem falar uma única palavra, a expressividade do camaleão entrega momentos de alívio cômico brilhantes e mostra a solidão profunda em que a princesa vive, preenchendo seus dias pintando as paredes, lendo os mesmos livros e fazendo tarefas domésticas repetitivas. É aí que o roteiro dá uma guinada rápida de ritmo e insere o nosso querido Flynn Rider, cujo nome verdadeiro descobrimos mais tarde ser Eugene Fitzherbert. Flynn é a antítese perfeita do príncipe encantado tradicional da Disney. Ele não é um nobre de armadura reluzente, mas sim um ladrão debochado, charmoso, levemente egocêntrico e procurado por todo o reino. Ele invade o Palácio Real com seus parceiros, os irmãos Stabbington, e rouba a preciosa coroa da princesa perdida. Durante a fuga alucinante pelos rochedos e florestas, Flynn passa a perna em seus companheiros para ficar com a coroa sozinho e tenta despistar a guarda real e o incansável cavalo Maximus. Falemos de Maximus, porque esse cavalo merece um capítulo inteiro de aplausos. A decisão dos diretores Byron Howard e Nathan Greno de tratar o Maximus não como um cavalo comum, mas sim como um cão de caça implacável no corpo de um equino de elite da cavalaria, foi uma cartada genial.
Ele tem senso de dever, sabe usar uma espada com a boca, faz cara de poucos amigos e desenvolve uma rivalidade cômica imediata com Flynn Rider. As cenas de perseguição entre os dois têm um ritmo de comédia pastelão física digno dos maiores clássicos do cinema mudo de Charlie Chaplin e Buster Keaton, misturando velocidade, acrobacias impossíveis e muita cara de pau. Fugindo de Maximus e dos soldados, Flynn encontra por acaso a torre escondida de Rapunzel e escala as paredes para se esconder lá dentro. Ele acha que encontrou o esconderijo perfeito, mas o destino tinha outros planos. Assim que ele entra pela janela, Rapunzel, assustada e agindo por puro instinto de autodefesa, mete uma frigideira pesada de ferro fundido na cabeça dele e o deixa desacreditado no chão. Essa cena da frigideira virou um meme instantâneo e uma das marcas registradas da personagem. É hilário ver uma menina de 18 anos que nunca viu outro ser humano além da mãe nocautear um criminoso procurado usando um utensílio de cozinha como arma de destruição em massa. A interação que se segue quando Flynn acorda amarrado em uma cadeira com 20 metros de cabelo dourado é puro ouro cômico. Rapunzel esconde a coroa roubada e percebe que aquele homem não é o monstro dente de sabre assustador que sua mãe sempre descreveu. Flynn tenta usar seu charme irresistível, fazendo aquele olhar de sedutor barato que ele treinou a vida inteira, mas Rapunzel é totalmente imune ao seu papo furado. Ela faz uma proposta irrecusável e chantagista. Se ele a levar até o local de onde saem as luzes flutuantes no dia do seu aniversário e a trouxer de volta para a torre em segurança, ela devolve a coroa. Sem nenhuma opção viável e temendo ser pego pelos guardas, Flynn aceita o acordo. A descida de Rapunzel da torre é um dos momentos mais humanos, engraçados e realistas de todo o filme. A oscilação emocional dela, nos primeiros 5 minutos de liberdade, reflete com perfeição o conflito interno de quem está quebrando uma regra rígida pela primeira vez na vida. Em 1 segundo, ela está radiante, pisando na grama fresca, sentindo a água do riacho, gritando de alegria e dizendo que é a melhor sensação do mundo. No segundo seguinte, ela desaba em lágrimas, encolhida no canto de uma árvore, se sentindo a pior filha do universo por ter desobedecido à mãe. Flynn assiste a toda essa montanha-russa de sentimentos sem entender nada, tentando usar a culpa dela para convencê-la a desistir do passeio e voltar para casa. Determinada a continuar, Rapunzel ignora as provocações e segue em frente com Flynn. Só que a mamãe Gothel descobre a fuga. Ao retornar à torre e notar a ausência da garota e a presença do cartaz de procurado de Flynn Rider, escondido com a coroa, a vilã entra em desespero e parte em uma caçada implacável na floresta. No caminho, ela cruza com os irmãos Stabbington, que foram traídos por Flynn, e propõe uma aliança sombria. Ela os ajudará a se vingarem do ladrão e ficarem com a coroa, desde que a ajudem a capturar Rapunzel. A partir desse ponto, o ritmo do filme acelera dramaticamente, entrelaçando ameaças de todos os lados. Para tentar assustar Rapunzel e fazer com que ela desista da viagem, Flynn a leva para almoçar em uma taverna caindo aos pedaços no meio do mato, chamada O Patinho Modesto. O lugar é frequentado pela pior escória da região, mercenários, bandidos, assassinos e brutamontes assustadores. Flynn acha que a garota vai entrar em pânico e pedir para voltar para a torre, mas o tiro sai pela culatra de forma espetacular. Quando os bandidos reconhecem Flynn e tentam capturá-lo para pegar a recompensa, Rapunzel intervém com firmeza e pergunta se nenhum deles nunca teve um sonho na vida. Esse questionamento dá início a uma das sequências musicais mais divertidas e contagiantes de todo o catálogo Disney. A canção Eu Tenho um Sonho. Em questão de segundos, aqueles brutamontes assustadores revelam suas verdadeiras paixões secretas. Um homenzarrão musculoso sonha em ser um pianista de concerto.
outro adora fazer mímica, outro faz crochê e outro gosta de colecionar pequenos unicórninhos de cerâmica. A mensagem por trás da cena é belíssima e quebranta preconceitos de forma leve. Todo mundo, por mais durão ou assustador que pareça por fora, carrega dentro do peito um desejo de sensibilidade e realização pessoal. A festa na taverna é interrompida pela chegada abrupta dos soldados do rei, acompanhados de Maximus, além dos irmãos Stabbington. Com a ajuda dos novos amigos mercenários, que criam uma passagem secreta e enfrentam os guardas, Rapunzel e Flynn conseguem escapar. Segue-se uma sequência de ação de tirar o fôlego dentro de uma mina e sobre uma represa de madeira. O ritmo dessa cena é absurdo. Temos lutas de espada, perseguições em alta velocidade, desmoronamentos e o rompimento inevitável da represa, inundando todo o local e encurralando os dois protagonistas dentro de uma caverna escura, que começa a se encher rapidamente de água. Presos no escuro total, sem enxergar nenhuma saída, e com o nível da água subindo até o teto, Flynn e Rapunzel enfrentam a iminência da morte por afogamento. É nesse momento de extrema vulnerabilidade que as máscaras caem. Flynn corta a mão em uma pedra e, achando que é seu fim, confessa seu verdadeiro nome para Rapunzel, Eugene Fitzherbert. Ele revela que adotou o pseudônimo Flynn Rider em homenagem a um personagem de livros de aventura que ele lia no orfanato onde cresceu, tentando ser alguém corajoso e rico para esconder sua origem humilde e solitária. Rapunzel, por sua vez, revela que seu cabelo brilha quando ela canta. Ao cantar o encantamento temporal, o cabelo dourado de Rapunzel se ilumina como uma lâmpada fluorescente sob a água escura, revelando uma abertura na rocha por onde eles conseguem cavar e escapar no último segundo. Essa cena é crucial para o desenvolvimento do romance. Ali, eles deixam de ser apenas um ladrão e uma garota ingênua, fazendo um negócio comercial para se tornarem dois jovens vulneráveis que se viram por inteiro sem os disfarces sociais que usavam para se proteger do mundo. Após a fuga dramática da caverna, a dupla acampa na floresta para descansar. Enquanto cuida da mão cortada de Eugene, Rapunzel enrola seu cabelo mágico no ferimento dele e canta a música do encantamento. Em questão de segundos, a ferida desaparece completamente, deixando Eugene em estado de choque absoluto. A reação dele é maravilhosa, misturando pavor, fascínio e incompreensão total. Rapunzel então explica a verdade sobre sua vida e como a mãe sempre a proibiu de sair por causa da ganância das pessoas por seu cabelo mágico. Eugene escuta com uma empatia genuína e começa a enxergar Rapunzel com outros olhos, percebendo a doçura e a força extraordinária que ela carrega. É nessa mesma noite que a mamãe Gothel aparece nas sombras quando Eugene se afasta para pegar mais lenha para a fogueira. Ela tenta convencer Rapunzel a voltar, afirmando que Eugene não se importa com ela e que só está acompanhando a viagem por causa da coroa roubada. Gothel entrega a coroa para Rapunzel e diz desafiadora: "Dê a coroa a ele e veja o quão rápido ele te abandona." É um teste psicológico cruel. Rapunzel fica abalada com as palavras da mulher que considerava sua mãe, mas decide guardar a coroa na bolsa sem contar a Eugene de imediato, preferindo dar um voto de confiança ao rapaz que conquistou seu coração. No dia seguinte, Maximus reaparece para capturar Eugene, mas Rapunzel intervém com doçura e consegue selar uma trégua temporária entre o cavalo e o ladrão em homenagem ao seu aniversário. Eles finalmente chegam à capital do reino de Corona, e a ambientação dessa cidade é simplesmente deslumbrante. A arquitetura, inspirada em vilas dinamarquesas e no estilo rococó francês, misturada com as cores vibrantes dos desenhos de rua, cria uma atmosfera festiva e acolhedora.
Rapunzel se mistura com o povo local, dança descalça na praça com as crianças, ganha tranças no cabelo enfeitadas com flores coloridas e se encanta com uma pintura enorme na parede que retrata os reis e o bebê real perdido, com seus marcantes olhos verdes. E então, chegamos ao ápice emocional e visual do filme. A cena das luzes flutuantes no lago ao anoitecer. Se existe uma sequência em toda a história da animação que beira a perfeição artística, é essa. Eugene aluga um barco e leva Rapunzel para o meio do lago calmo, bem em frente ao Palácio Real. À medida que a noite cai, o rei e a rainha, em uma cena silenciosa de dor e esperança de cortar o coração, acendem a primeira lanterna. Em seguida, milhares de lanternas douradas sobem ao céu noturno simultaneamente, refletindo nas águas escuras do lago. A música Vejo Enfim a Luz Brilhar, composta por Alan Menken, com letras de Glenn Slater, entra com uma delicadeza arrebatadora. A canção traduz perfeitamente o momento em que ambos os personagens percebem que o verdadeiro sonho deles não era apenas ver as lanternas ou encontrar um tesouro, mas sim estarem juntos. A iluminação computadorizada nessa cena é um milagre técnico. O brilho suave de cada lanterna individual, criando uma névoa dourada no ar, transforma o ambiente em um poema visual. Nesse momento, Rapunzel entrega a coroa a Eugene, e ele percebe que o objeto de valor que ele tanto buscou a vida inteira não vale absolutamente nada em comparação com o amor que ele sente por ela. Eugene afasta a coroa e foca toda a sua atenção em Rapunzel, prestes a beijá-la. Porém, como em toda grande tragédia, o perigo espreita nas sombras. Ao avistar seus antigos parceiros, os irmãos Stabbington, na margem do lago, Eugene decide ancorar o barco brevemente para entregar a coroa a eles de uma vez por todas e encerrar suas dívidas do passado. Só que tudo não passa de uma armadilha orquestrada pela mamãe Gothel. Os irmãos amarram Eugene, desacordado, em um barco de madeira com a coroa na mão e o mandam em direção ao Palácio Real, fazendo parecer para Rapunzel que ele pegou a joia e a abandonou no meio da noite, sem olhar para trás. Desesperada e de coração partido na praia escura, Rapunzel é abordada pelos dois brutamontes que ameaçam capturá-la. É nesse instante exato que a mamãe Gothel surge como a salvadora, nocauteando um dos irmãos e acolhendo a garota chorando em seus braços. Gothel usa a dor emocional da jovem para reafirmar seu controle, dizendo frases destrutivas pela família real, e acabou se casando com Rapunzel anos mais tarde, vivendo felizes para sempre. E Maximus, o cavalo foi promovido a chefe da guarda real, mantendo a ordem no reino com sua rigidez cômica de sempre. Analisando a recepção crítica e o desempenho comercial, Enrolados foi um triunfo estrondoso absoluto. O filme arrecadou mais de 591 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, provando categoricamente que a Disney era capaz de produzir clássicos computadorizados em 3D que rivalizavam em qualidade e apelo emocional com os melhores trabalhos da Pixar. Críticos do mundo inteiro elogiaram a atuação vocal impecável do elenco original, composto por Mandy Moore como Rapunzel, Zachary Levi como Flynn Rider e Donna Murphy entregando uma performance assustadoramente teatral como Mamãe Gothel. Aqui no Brasil, a dublagem também fez história. A atriz Silvia Sallusti deu um espetáculo na voz falada da Rapunzel, enquanto a cantora Gabriela Porto arrasou nas canções emocionais. A escolha do apresentador Luciano Huck para dublar Flynn Rider gerou muitas discussões e controvérsias na época por se tratar de um trabalho de voz não profissional em comparação com dubladores de carreira, mas o filme conquistou um lugar cativo no coração do público brasileiro, marcando época nas tardes de cinema e na televisão aberta. O impacto cultural de Enrolados abriu caminho direto para o fenômeno Frozen em 2013, e estabeleceu a linguagem estética e narrativa de todas as animações da Disney que vieram na década seguinte, como Moana e Encanto. A mistura perfeita de humor inteligente, técnica revolucionária
desenvolvimento profundo de personagens e músicas inesquecíveis transformou o filme em um clássico instantâneo que não envelheceu nem um único segundo desde a sua estreia em 2010. E você? Qual é a sua cena favorita de Enrolados? A sequência emocionante das lanternas, a luta hilária com a frigideira ou a revelação chocante do segredo no final? Se na primeira etapa a gente deu aquela geral no impacto do filme e em como a magia começou, agora a gente precisa mergulhar fundo na estrutura psicológica, nos detalhes de produção e nas curiosidades insanas que fazem desse longa-metragem uma das produções mais fascinantes da história da animação digital. Se você parar para pensar na época em que esse filme foi lançado, em 2010, a Disney estava pisando em ovos. Havia uma pressão colossal nos ombros dos diretores Byron Howard e Nathan Greno. O estúdio vinha de um período em que filmes como A Princesa e O Sapo trouxeram de volta a animação tradicional em 2D, mas comercialmente a indústria já estava exigindo uma transição definitiva para o CGI. Só que ninguém na equipe queria que o 3D parecesse frio ou mecânico. Eles queriam que cada quadro parecesse uma pintura a óleo do século XIX vinda à vida. E é aí que entra o gênio Glen Keane. Para quem não sabe, Glen Keane é simplesmente o animador lendário responsável por dar vida a personagens ícones como o Fera Diabela e a Fera, o Tarzan e o Aladdin. Quando a Disney decidiu que Enrolados seria feito em computação gráfica, Keane assumiu o papel de diretor de animação e fez algo inacreditável. Ele pegou os monitores dos animadores digitais e começou a desenhar por cima dos quadros em 3D usando uma caneta digital, corrigindo a anatomia, a expressão facial e a postura dos personagens para garantir que eles tivessem aquela fluidez clássica do desenho feito à mão. Essa fusão entre a sensibilidade da arte clássica e a tecnologia de ponta é o que dá a Enrolados um charme único que não envelhece. Você pode assistir ao filme hoje, mais de uma década depois do lançamento, e a iluminação da pele dos personagens, o caimento dos tecidos das roupas e a riqueza dos cenários continuam parecendo impecáveis. Não há aquele aspecto datado de computador antigo que a gente nota em tantas outras animações em 3D do começo dos anos 2000. Agora, vamos falar sobre a construção da nossa protagonista, a Rapunzel. O grande trunfo do roteiro foi transformar uma personagem que na fábula original dos irmãos Grimm era completamente passiva e indefesa em uma jovem extremamente vibrante, talentosa e cheia de recursos. A Rapunzel de Enrolados não fica sentada na janela da torre suspirando e esperando um príncipe vir salvá-la. Pelo contrário, ela passa os 18 anos de confinamento desenvolvendo uma quantidade absurda de habilidades para não enlouquecer. Se você prestar atenção na sequência musical de abertura, Quando a Minha Vida Vai Começar, você percebe que a menina é uma verdadeira força da natureza. Ela pinta afrescos gigantescos nas paredes, cozinha, lê livros, joga xadrez, faz velas, faz tricô, toca violão, faz cerâmica e treina ginástica olímpica, usando o próprio cabelo como corda de acrobacia. Essa hiperatividade constante reflete a mente de alguém que tem uma sede insaciável de conhecer o mundo, mas está limitada por 4 paredes de pedra. E é fascinante como o filme retrata o ecossistema interno daquela torre. A torre não é mostrada como uma prisão sombria e mofada, mas sim como um ambiente colorido, aconchegante e repleto de arte. Isso é uma jogada psicológica mestre da vilã Mamãe Gothel. Ao transformar a prisão em um lar confortável e bonito, Gothel faz com que Rapunzel não perceba que está sendo mantida em cativeiro. A gaiola é de ouro, repleta de tintas e livros, o que torna a manipulação ainda mais profunda e difícil de ser quebrada. E falando no Pascal, o camaleãozinho mais carismático do cinema, você sabia que ele quase não foi um camaleão?
Durante as primeiras fases de desenvolvimento do roteiro, a equipe testou vários animais de estimação para acompanhar a Rapunzel na torre. Eles pensaram em um esquilo, em um pássaro e até em um gato. Mas a escolha do camaleão foi perfeita por dois motivos muito claros. Primeiro, porque o hábito do camaleão de mudar de cor refletia o estado emocional da Rapunzel em cada cena. Segundo, porque a ausência de voz do personagem forçou os animadores a criarem uma comédia física baseada puramente nos olhos e nas microexpressões do bichinho. A dinâmica entre Rapunzel e Pascal funciona como um espelho da consciência da personagem. Enquanto Rapunzel tenta ser otimista e relevadora em relação às atitudes da mamãe Gothel, Pascal é o elemento desconfiado e protetor que percebe que há algo de muito errado naquela situação. Ele é quem dá o empurrãozinho silencioso para que ela tome coragem e enfrente seus medos de sair da torre. A criação do Flynn Rider foi um capítulo à parte nos estúdios da Disney. A equipe de produção sabia que, para a dinâmica do filme funcionar perfeitamente, eles precisavam de um protagonista masculino que não fosse o clássico príncipe perfeito e engomadinho dos contos de fadas tradicionais. Eles queriam um cara com camadas, um anti-herói charmoso, meio trapaceiro, mas com um coração gigante escondido sob uma armadura de sarcasmo. Para alcançar o design perfeito do personagem, os diretores realizaram nos estúdios uma reunião lendária chamada de Reunião do Homem Gostoso. Isso não é piada. Eles juntaram dezenas de mulheres da equipe de produção, animadoras, roteiristas, designers, em uma sala repleta de fotos de atores, modelos e celebridades de Hollywood do momento. Elas passaram horas analisando o que tornava cada um daqueles homens atraente. O formato do queixo, o sorriso meio de lado, o olhar, o cabelo despenteado e até o estilo da barba. Foi desse brainstorm coletivo e extremamente detalhado que nasceu o visual inconfundível do Flynn Rider. Mas o charme do Flynn não é só estético, é puramente comportamental. Quando o conhecemos no início do filme, ele é um sujeito completamente egocêntrico, obcecado por dinheiro e status. Ele criou a persona do Flynn Rider como um mecanismo de defesa contra o mundo. Como um órfão que cresceu sem nada e sem ninguém em quem confiar, ele aprendeu que para sobreviver era preciso ser o cara mais esperto da sala, aquele que nunca se deixa vulnerável e que trata a vida como um grande jogo de trapaças. A célebre cena do olhar sedutor que ele tenta usar contra a Rapunzel na torre é a perfeita demonstração dessa fachada. Flynn está tão acostumado a usar seu charme superficial para manipular as pessoas que, quando se depara com uma garota que o acerta com uma frigideira e exige um acordo honesto sem cair no seu papo furado, o mundo dele vira de cabeça para baixo. A imunidade de Rapunzel ao charme barato dele é o primeiro golpe no ego inflado de Flynn Rider. Conforme a jornada avança, o roteiro faz um trabalho brilhante em ir descascando essa armadura aos poucos. A transição de Flynn Rider para Eugene Fitzherbert é dolorosa e linda. Quando ele finalmente revela seu nome verdadeiro na caverna, sob a ameaça iminente da morte por afogamento, ele não está apenas compartilhando um segredo bobo de infância. Ele está entregando sua verdadeira identidade. Ele está dizendo para Rapunzel: eu não sou esse ladrão destemido e perfeito que finjo ser. Eu sou apenas um garoto órfão, solitário e inseguro chamado Eugene. Essa vulnerabilidade compartilhada cria uma ponte inquebrável de confiança entre os dois. Rapunzel, que passou a vida inteira ouvindo da mamãe Gothel que ela era ingênua e que ninguém no mundo exterior a amaria de verdade, encontra em Eugene alguém que a enxerga de verdade. E Eugene, que passou a vida fugindo e roubando para tentar ser alguém importante, encontra em Rapunzel a única pessoa que o aceita exatamente pelo que ele é, sem precisar de disfarces ou nomes falsos. Outro ponto altíssimo dessa fase do filme é a evolução do relacionamento entre Eugene e o cavalo Maximus.
O contraste entre o ladrão malandro e o cavalo hiperdedicado da cavalaria real gera alguns dos melhores momentos de comédia física do cinema recente. Maximus não é um animal passivo, ele tem personalidade de sobrou, uma determinação de ferro e um senso de dever moral inabalável. A cena em que Rapunzel negocia uma trégua entre Eugene e Maximus para o dia do seu aniversário é genial, porque mostra a habilidade única da princesa de mediar conflitos através da empatia. Ela trata o cavalo como um ser racional, respeitando seu trabalho, mas pedindo um ato de compaixão em nome do seu sonho. A partir dali, a rivalidade de Eugene e Maximus se transforma em uma parceria velada, baseada no respeito mútuo e no amor protetor que ambos passam a nutrir por Rapunzel. Se a gente olhar para a animação como um todo, essa caminhada até a capital do reino é fundamental para ajustar o ritmo da história. O filme consegue alternar com maestria entre momentos de pura comédia escrachada, como o número musical dos mercenários no patinho modesto, e momentos de tensão constante, com a ameaça dos irmãos Stabbington e o rastreamento silencioso e assustador da mamãe Gothel nas sombras. A vilania de Gothel, nessa etapa, se torna ainda mais maquiavélica. Ela não tenta resgatar Rapunzel à força imediatamente. Ela prefere plantar a semente da dúvida e da desconfiança no coração da jovem. Quando ela entrega a coroa a Rapunzel na floresta, ela está jogando com a maior ferida emocional de quem sofreu manipulação, a ansiedade de ser abandonada e enganada. Gothel sabe que, se conseguir fazer Rapunzel acreditar que Eugene só se importa com o tesouro, a garota voltará para a torre por conta própria, destruída por dentro, e pronta para ser controlada para sempre. Essa camada de tensão psicológica eleva Enrolados a um patamar que vai muito além de um simples filme infantil. É um estudo de personagens incrivelmente maduro sobre confiança, medo da rejeição e a coragem necessária para se abrir para o amor e para a liberdade. Se você achava que até aqui o filme já tinha entregado tudo em termos de emoção, narrativa e tecnologia, se ajeita na cadeira porque agora a gente entra no verdadeiro coração da obra. Vamos falar do clímax visual, da obra-prima musical de Alan Menken e de como a cena mais bonita da história da Disney moderna foi construída do zero. A chegada de Rapunzel e Eugene à capital do reino de Corona é um momento de pura poesia em movimento. Pensa só na cabeça de uma garota de 18 anos que passou a vida inteira trancada em uma sala circular de pedra, vendo o mundo apenas através de uma janela. De repente, ela está no meio de uma praça lotada de gente, cores, aromas, música e vida. O trabalho de direção de arte aqui é simplesmente deslumbrante. Os animadores desenharam a cidade de Corona baseando-se em vilas medievais europeias e no estilo rococó francês, criando um ambiente quente, acolhedor e vivo. E a sequência em que a Rapunzel ganha aquela trança gigantesca enfeitada de flores coloridas pelas garotinhas da cidade não é só para deixar o visual dela bonitinho. Tecnicamente, era uma necessidade da produção para que ela pudesse andar e dançar sem tropeçar nos 21 metros de cabelo. Mas, narrativamente, é o momento em que a Rapunzel se conecta pela primeira vez com o seu próprio povo, mesmo sem saber que é a princesa perdida daquele lugar. A dança na praça, onde ela puxa o Eugene, o Maximus e até os guardas do reino, transborda uma alegria genuína e contagiante. É a celebração do direito de existirem juntos no mundo exterior. E é impossível falar dessa sequência sem destacar o trabalho magistral do lendário compositor Alan Menken. Menken é simplesmente o gênio responsável pelas trilhas sonoras inesquecíveis da era renascentista da Disney, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin. Para Enrolados, ele decidiu misturar o estilo clássico das canções da Disney com influências de folk rock dos anos 60, inspirando-se em nomes como Joni Mitchell. O resultado é uma trilha orgânica, acústica e profundamente emocional que traduz em notas musicais os anseios e os medos dos personagens.
Isso nos leva, sem escalas, para a cena mais icônica do filme: o espetáculo das lanternas flutuantes no lago ao anoitecer. Cara, para e pensa na escala técnica dessa cena para o ano de 2010. A equipe de efeitos visuais precisou renderizar mais de 40.000 lanternas flutuantes individuais no céu, cada uma contendo sua própria fonte de luz digital simulada que emitia um brilho quente sobre as águas escuras e sobre os rostos dos dois protagonistas no barco. O nível de detalhe e a atmosfera criada ali chegam a arrepiar. E a música Vejo Enfim a Luz Brilhar, I See the Light, é o ápice poético de toda a narrativa. A letra é de uma delicadeza profunda, porque aborda uma mudança de perspectiva de vida para ambos os personagens. Para Rapunzel, a névoa do isolamento se dissipou e o mundo não é mais o lugar assustador que a mamãe Gothel pintava. Para Eugene, a busca por riquezas e a necessidade de usar uma máscara de arrogância caíram por terra. Ambos percebem que o verdadeiro sonho que procuravam o tempo todo não era um evento ou um objeto, mas sim a presença e o amor um do outro. O olhar que o Eugene lança para a Rapunzel enquanto ela segura a pequena lanterna no barco é o momento exato em que o ladrão Flynn Rider morre de vez e dá lugar por completo ao Eugene Fitzherbert. Ele não quer mais saber da coroa, não quer mais saber de dinheiro, não quer mais saber de fugir. Quando a Rapunzel entrega a coroa roubada para ele, no momento de maior confiança da vida dela, Eugene simplesmente afasta a bolsa de lado, sem nem olhar para a joia. Ele finalmente entendeu o valor incalculável daquilo que tem diante dos olhos. Mas, como a narrativa de um bom filme sabe dosar o encanto com a urgência, o conto de fadas é interrompido da forma mais cruel e sombria possível. A ganância dos irmãos Stabbington e a manipulação fria e calculista da mamãe Gothel entram em ação no exato instante em que o casal encosta o barco na praia. A armadilha orquestrada por Gothel é uma verdadeira mestre em abuso psicológico. Ela faz com que pareça para a Rapunzel que o Eugene pegou a coroa e fugiu no barco sem olhar para trás, abandonando-a no meio da noite escura. A dor de Rapunzel nessa cena é palpável. O chão da garota desaba por completo. A profecia sombria que a mamãe Gothel vinha martelando na cabeça dela por 18 anos, a de que as pessoas do mundo exterior só queriam usá-la e tirá-la algo, parece se confirmar da pior maneira possível. Desolada, sem forças para lutar e com o coração em pedaços, a princesa aceita o abraço protetor da vilã e permite ser levada de volta para a torre, acreditando que aquele lugar escuro é o único refúgio seguro para ela.